Bem, então vamos lá, mais uma vez aqui estamos nós, né? E vamos para a nossa 7ª aula de língua japonesa. Bem, essa aula ela vai ser praticamente uma pequena revisão daquela primeira aula que nós tivemos. Tá? A diferença é que nesta aula nós vamos estar trabalhando com hiraganas, nós vamos estar lendo e falando em japonês, ao mesmo ponto em que eu vou estar traduzindo algumas partes, né, justamente para vocês irem se familiarizando com tudo isso. Vamos concluir também a segunda parte dos katakanas, dos katakanas, que os hiraganas, né, nós já observamos todos, nós já sabemos como escrevê-los, é claro que falta apenas por parte de vocês treino na escrita, como na leitura, porém a leitura vocês vão aprendendo ao decorrer do curso. No mais, agradeço a participação de todos vocês, espero que as aulas estejam sendo satisfatórias. Caso hajam dúvidas, caso tenham alguma crítica a ser feita, é só mandar as mensagens aí nos canais que vocês já sabem, tanto o e-mail como até mesmo o chat. Agradeço a presença de todos vocês. Então, vamos lá para a nossa aula e vamos ver como que vai transcorrer o nosso conteúdo daqui para frente. Vem comigo. Bem, então vamos lá. Em nossa última aula, nós vimos A, I, U, E, O, vimos também Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, e vimos ainda Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Su, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, e por último nós vimos Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Nós vimos também as sonorizações que levam a coluna do Ka, Ki, Ku, Ke, Ko a se transformar em Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Nós vimos o Sa, Shi, Su, Se, So se transformar através da sonorização em Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Nós vimos o Ta, Chi, Su, Te, To se transformar em Da, Di, Du, De, Do. Nós vimos também o Ha, Hi, Fu, He, Ho se transformar em Ba, Bi, Bu, Be, Bo. E na sequência também o Ha, Hi, Fu, He, Ho se transformar em Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Tá? Uma coisa que eu quero falar com vocês é a respeito da numeração das páginas que aparecem aqui durante as aulas. Tá? Aqui nós temos o quadro geral de hiragana na página 30, mas pode ser que isso aqui tenha sido alterado, porque eu estou no mesmo ponto que estou mexendo no módulo, eu estou fazendo algumas alterações e empurrando para baixo, tá, o conteúdo. Isso pode estar dando uma divergência do número de páginas com o módulo que estão em suas mãos. Digo que não se preocupem com isso, porque eu vou trabalhar esse módulo, fazer essas devidas correções e ao final vou enviar para você o módulo totalmente corrigido, tá? Dentro do nosso período de aula. Como vocês viram aí, então agora está faltando o Ia, Iu, Io, Ura, Eri, U, Ere, Ero. Nós estamos o A, o O e tá? Nós vamos ver isso agora, nessa aula, nesse início de aula. Nós vamos já passar a escrita e a proporção da que seguir a escrita, seguiremos também com a leitura. Então vamos lá, vem comigo, vamos para o conteúdo. Então,
Hoje nós vamos ver o Ya. Ya e Ia. Vocês têm aqui o Ya. Nas sequências, nós temos o Yu. E o Yu se escreve da seguinte forma: traço e passa. Vocês podem notar que há uma certa diferença, uma certa distância. O traço de cima é um pouco menor do que o de baixo, tá? Então, nós vamos ter uma diferença, uma distinção do Ko. Se você observar lá em Kakiku, Keko, você vai ver que o Ko, ele fez isso aqui, ó. Tá? Você pode notar que ele passa em um tamanho menor aqui, e essa distinção, esse lado é igual. O diferente do Yu, que passa de uma forma maior e tem essa diferença. Então, essa é a diferença do Yu para o Ko, tá? Para o Ko. Então, vamos lá. Nós já temos aqui o Yu. Você traço, desce e passa. Traço, desce e passa. Traço, desce e vai. Yu. Nós temos o Yu. Tá? Na sequência, nós temos o Yo. Yo. Aqui nós vamos ter o Yo. O Yo. Você pode observar que ele é semelhante à letra E do nosso alfabeto ocidental. Ao contrário, é como se fosse um E invertido. Então, nós temos Yo. Yo. Tá? Aqui nós vimos Ya, Yu, Yo. E também podemos ver a diferença entre o Ko e o Yu, porque são ideogramas um pouco parecidos, porém diferentes, tanto na leitura quanto na escrita. E aproveitando também a diferença dos katakanas para o hiraganas, é que os katakanas são utilizados para escrever palavras estrangeiras, palavras que foram incorporadas ao idioma japonês, ao alfabeto japonês. Então vamos lá com os katakanas. Agora, na sequência, nós temos Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Você pode notar que aqui embaixo o Ro, a parte de baixo é um pouquinho mais fechada, tá? Não é um quadrado completo, um quadrado perfeito, tá? Ele desce um pouquinho, tá? Então vamos lá. Ra, Ra. Na sequência nós temos o Ri, Ri. Lembrando que o Ri do hiragana, né? Esse é o Ri do hiragana, que pode ser assim, ou ele pode ter um saltozinho, e às vezes tem algumas pessoas que até fazem assim, tá? Ficou um pouco fechado aqui, mas eu vou fazer um pouco mais aberto, fazem dessa forma. Eu costumo fazer assim e às vezes desse jeito, tá? Porém, o Ri do katakana, ele é um pouco mais quadrado, desce e dá uma girada embaixo, você fecha e tal. Ele é uma coisa mais firme, não tem aquelas curvas que o hiragana costuma ter. Então nós temos aqui um Ri. Vamos aqui, tirar aqui, dar uma diferençazinha, uma separaçãozinha aqui. Vamos para o Ru, 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 Ru. Tá? Nós temos aqui o Ru, Ru, Ru. Se você pegar essa parte aqui, ó, só essa parte do lado direito do ideograma, você vai ter o Re, Re, Re e Re.
E agora, na sequência, para encerrar essa parte da coluna do Rá, nós temos o Ro. 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 Tá? Então, Rá, Ri, Rá, desculpe, Rá, Ri, Ru, Re, Ro. Então, nós temos Rá, Ri, Ru, Re, Ro. Tá? Você nota também que na pronúncia não é Ro, não é Ri, não é Ro, não é Rá, é Rá, é Rá. Tem uma certa puxada diferente. É Rá, Ri, Ru, Re, Ro. Essa é a forma correta da leitura, tá? Tanto do hiragana como do katakana. Então vamos lá, vamos dando sequência e vamos ver o restante para a gente concluir essa parte. Na sequência nós temos o Uá. Uá. Tá? Uá, que vai ser escrito da seguinte forma: Uá. Temos aqui o Uá. Traço, vai e desce. Esse aqui ficou meio esquisito. Tá? Vamos lá, é um pouquinho mais deitado. Foge um pouco a regra. Então nós temos aqui o Uá. Tá? Nós temos também o O, que se escreve da seguinte forma: você desce e passa um traço. O. Temos aqui o O. O. E por último, nós temos o nosso tá? Que em hiragana é isso aqui. Tá? Nós temos aqui ele em hiragana e em katakana é isso aqui. Tracinho puxado para cima, tracinho em cima. Cima, em cima. De baixo para cima, cima. Nós temos o Uma coisa que eu quero deixar de observação para vocês é que, se você observar, nós temos Sa, Shi, Su, Se, So. Tá, Ti, Tsu, Te, To. Temos também o Na, Ni, No, Ne e No, tá? No. E temos o Quais são os cuidados aqui, pessoal, com esses katakanas? Nós sabemos que nós temos aqui Shi. Shi, você começa de baixo para cima. Olhe bem, baixo para cima. E dois tracinhos. Então nós temos o Shi, baixo para cima, e os dois tracinhos. Nós temos aqui embaixo também o So, que é de cima para baixo e um tracinho apenas. O So, ele é o inverso do tá? Do Então nós temos aqui o So. Nós temos o Su. Então nós já vimos aqui o Shi, So, Shi, baixo para cima, So, de cima para baixo e apenas um tracinho, certo? No Ta, nós temos o Tsu. Tsu, de cima para baixo, dois tracinhos. Então nós temos aqui o So e aqui o Shi. Cima para baixo, dois tracinhos. Nós temos o Tsu. Na, ni, nu, ne, no. Então, sem tracinhos algum e de cima para baixo, nós temos o No. E na sequência, como vocês podem ver aqui, ó, de baixo para cima, um tracinho apenas,
nós temos o Então, nós temos o shi, nós temos o so, nós temos o tsu, nós temos aqui o no e nós temos o tá? Então, na lógica, vamos aqui embaixo, vou fazer aqui na frente, tá? Ó, nós temos shi, nós temos so, nós temos tsu, nós temos o no e nós temos o Ficou um pouco manchado aqui, vou fazer acima novamente. Certo? Então é isso aí. Essas são as nossas partes dos katakanas de hoje, tá? Na próxima aula nós vamos ver aqueles outros sons especiais, kya, kyu, kyo, como nós já vimos com relação aos hiraganas, tá? Agora vamos lá, vamos dando continuidade aqui à nossa aula e vamos ver o restante como é que fica. Vem comigo. Bem, como eu já disse, a nossa aula é uma revisão daquela nossa primeira aula que nós tivemos lá no início do curso, tá? Vamos rever alguns conteúdos como kore, sore, yare, kono, sono, ano, watashi, anata, pronomes e algumas partículas. Mas na prática a gente explica de uma forma melhor. Vem comigo aí e vamos lá, vamos dar início à nossa aula aí e a partir do conteúdo aí, que transcorrer o conteúdo, as dúvidas que surgirem, fiquem à vontade aí para vocês passarem as suas dúvidas para que a gente possa fazer uma aula prática, rápida, que possa resolver e solucionar as dúvidas que porventura ficarem. Vem comigo, vamos lá, vamos ver como é que a gente fica aí. Então vamos lá, aqui estamos mais uma vez e vamos para a nossa aula. Como foi dito, essa aula ela é praticamente uma revisão daquela nossa primeira aula, aquela que ocorreu lá no início do curso, tá? Então vamos ver aqui o que podemos revisar a partir do módulo. Vem comigo. O módulo apresenta algumas palavras, tá? Que já foi ditas, já foram confirmadas aqui, mas vamos ver, vamos lá. Agora com a escrita, tá? Nós temos o atashi, anata, vimos também a partícula wa, falamos sobre a partícula san, conversamos sobre des, tá? E as expressões dozo yoroshiko e kochirakoso dozo yoroshiko. E as expressões, né? Dozo yoroshiko e kochirakoso dozo yoroshiko. Então, se você for se apresentar para alguém, você vai dizer, você vai falar: watashi wa, eu, pronome eu, você tem aqui o pronome eu e o pronome você. A partícula wa, que é utilizada após o sujeito, você chama a atenção do ouvinte, porque algo vai ser dito a respeito do que vem antes. No caso aqui, eu vou passar uma informação sobre eu. Watashi wa orbelano des. Lembrando que o ponto, né, é sempre expresso dessa forma, tá? Des. Des é o verbo ser, ou seja, equivale ao verbo ser em português. Então, watashi wa orbelano des. Eu poderia negar isso aqui, tá? Alguém estava perguntando sobre mim, então eu vou dizer: watashi wa orbelano de wa arimasen. De wa arimasen. Des
forma afirmativa. É, sou, tá? Sou eu sou Orbelano, tá? O dewa arimasen é a forma negativa de desu. Eu sou, eu não sou. Tá? Esse é um ponto que aparece aqui, que deve ser entendido e revisado. Tá? Então, watashi wa Orbelano desu. E eu chego para você e vou dizer o seguinte. Nós temos aqui o to, flexão, ele vai ficar do. Nós temos o so, que com a flexão fica zo. Douzo. Douzo. Yoroshiko. Douzo Yoroshiko. Prazer em conhecê-lo. Aí eu olho para você, você não se expressa, não fala nada e eu quero saber quem é você. Então o que eu vou fazer? Eu vou te perguntar. Anata wa, quanto a você, dare quem desu ka, dare desu ka. Você tem aqui a partícula ka, que estou fazendo uma pergunta. Desu ka, ok? Dare desu ka, quanto a você, quem é você? Quem é você? E aí vem você e me responde. Vamos lá. Sua resposta, aí você vai falar de você, não é isso? Watashi wa Marcos desu. Marcos desu. Watashi wa Marcos desu. Como eu falei, prazer em conhecê-lo, douzo Yoroshiko, você vai responder desculpa, ficou meio bagunçado aqui, vamos apagar aqui isso aqui de novo. Kochira koso, kochira koso, douzo Yoroshiko. Douzo Yoroshiko. Eu troquei a caneta aqui, a caneta ficou um pouco mais, que é uma caneta mais nova, né, menos usada, e aí acabou ficando essas letras assim um pouco espessas. Vou repetir aqui e tentar fazer de uma forma melhor, tá? Kochira koso. Então nós temos kochira koso, douzo Yoroshiko. Só apenas repetir o que estava em cima, tá? Acabei escrevendo novamente, tá? Subi aqui um pouquinho para aparecer mais. Kochira koso, douzo Yoroshiko, tá? Kochira koso, douzo Yoroshiko. Vamos aqui para o módulo. Vamos para o módulo e vamos ver isso aí no módulo. Então aqui você tem watashi wa, partícula enfática que chama a atenção do ouvinte, que algo vai ser dito sobre o que vem antes. Então watashi wa Orbelano san desu. Watashi wa Orbelano desu. Douzo Yoroshiko. Anata wa dare desu ka? Você respondeu. Watashi wa namai. Portugal de namai, tá? Nome, ok? Portugal de nome to imasu, tá? Em português se fala nome, tá? Eu coloquei nome aqui porque lá na escrita eu coloquei o nome de Marcos, tá? Então, watashi wa, o nome da pessoa que está se apresentando, san desu. Kochira koso, douzo Yoroshiko. Douzo Yoroshiko. Lembrando que a partícula san é colocada pospostas aos nomes justamente para indicar respeito. Quando você se dirige a alguém como respeito, utiliza-se a partícula san. É o equivalente em português, em nosso idioma, em senhor, senhora, senhorita.
tá? Então, sempre que você se dirigir a alguém com respeito, san, ok? Vamos lá. Aqui nós temos kore, nós temos are e nós temos sore, tá? Kono, ano e sono, tá? São aquelas partículas que indicam objetos que está próximo ao falante, próximo ao ouvinte e distante de ambos, tá? A forma de utilizar essas duas partículas nós vamos ver agora, como que fica também isso aí. Vamos lá. Vem comigo. Olha, vamos imaginar, nós temos aqui o falante. Falante, ele está diante do seu ouvinte, tá? Ouvinte, ele está diante, desculpa, ficou um pouco desfocado, mas trouxe para cá. Então vamos lá, nós temos aqui o falante e nós temos aqui o ouvinte. Eu estava olhando aqui para a escrita e não prestei atenção na tela, mas acho que ficou melhor aí, né? E o ouvinte. Eu estou falando, o falante sou eu estou falando. Então, todos os objetos que estiver próximo de mim, tá? Próximo de mim, tá? Próximo aqui de mim, eu vou falar kore, tá? Kore, ok? Então, kore wa, kuruma desu. Kore wa kuruma desu. Kore wa kuruma desu. Kuruma desu. Então, perto de mim eu falo kore. Se eu estou vendo o objeto lá perto do meu ouvinte, ele está lá distante de mim, eu vou olhar para o objeto e vou falar sore. Sore wa kuruma desu. Isto aí perto de você. Isso aí perto de você. Tudo que está perto de mim, isto ou esta. Tudo que está longe de mim, esse, isso ou essa, tá? Essa é a regra em português e é entendido dessa forma também em japonês, tá? Então, se está perto de mim, eu falo kore. Está longe de mim, eu falo sore. Isso aí perto de você. Isso aí perto de você é um carro, certo? Então eu tenho kore e sore. Vamos lá. Kore e sore. Da mesma forma, tá, pessoal? Nós temos are. Você tem aqui falante, ouvinte. Se o objeto está distante de ambos, nós vamos falar a are, tá? Nós vamos falar are. Então, tentar melhorar aqui. Isso, ficou mais ou menos melhor. Mas na hora que a gente passar para o modo ler, vocês vão ver a escrita digitalizada, vai ficar um pouco melhor. E depois que eu utilizar um pouco essa caneta, acho que a tinta deve diminuir um pouquinho e a escrita deve ficar um pouquinho melhor também. Eu escrevo ruim, mas não é tanto assim não, tá? Então nós temos are. Então, are wa kuruma desu. Are wa kuruma desu. Are wa kuruma desu. Perto do ouvinte, do falante, kore. Perto do ouvinte, sore. Distante dos dois, are, tá? Sore, vamos aqui. Vou tentar melhorar. Kore, sore e are nós utilizamos quando o objeto já está em evidência. Existe um carro perto de mim e você que está falando comigo, que é o meu ouvinte, está vendo esse veículo. Você sabe que eu estou falando de um carro. Então eu posso omitir o objeto. Eu simplesmente falo kore wa
kuruma desu. No caso aqui, eu poderia dizer que é meu. Kore wa watashi no desu. Você já está sabendo que eu estou falando do carro. Kore wa watashi no desu. Porém, pessoal, se eu preciso identificar o objeto, tudo que está perto de mim, eu vou falar kono. Kono. Então, kono kuruma wa watashi no desu. Este carro, então eu estou identificando para vocês. Então, se o objeto está subentendido, já tá ali dentro do contexto, eu uso kore, sore, are. Se eu preciso falar o nome do objeto que eu estou dialogando com você, eu utilizo kono, sono e ano. Então, nós temos aqui kono, sono e ano. Preciso falar o objeto? Ano kuruma, sono kuruma, kono kuruma, sono kuruma, ano kuruma. Kore wa watashi no desu, sore wa watashi no desu, are wa watashi no desu. Nesses três eu não preciso falar o nome do objeto, porque ele já está subentendido, já é visível tanto para mim como quem está conversando comigo sobre o que eu estou falando. Se eu preciso citar o nome do objeto, eu utilizo isto aqui. Vamos lá, vamos para o módulo para ver como é que fica isso aí. Aqui vocês têm kore wa dare no desu ka? Dare no desu ka? Kore, algo que está perto de mim. Wa, partícula enfática chamando a atenção do ouvinte sobre algo, uma informação que vai ser dada a respeito do que vem antes, no caso kore, tá? É isto o que, este o que, vai sair aqui na frente. Então, a resposta é quem, dare, no, partícula que indica posse, de quem, des, partícula afirmativa, né, deve ser, e ka, interrogativa. Então, eu tenho kore wa dare no desu ka? De quem é isto? De quem é isto? De quem é isto? Você vai olhar para mim e vai falar watashi no desu. Ou watashi no de wa arimasen. Já falei para vocês que a partícula des, tá, é a afirmativa, de wa arimasen é a negativa, a forma negativa de des. Tá? Are, aquilo, está longe de ambos, está longe de ambos, mas nós conseguimos ver sobre o que estamos falando. Então, arewa, tá? Arewa, aquilo que está ali, você sabe que existe uma coisa ali, mas nós não sabemos o que é aquilo, nesse caso. É o que? Aquilo lá é o que? Aí nós vamos lá e descobrimos o que é. Ou sorewa nan desu ka? Sorewa nan desu ka? O que é aquilo? Tá? O que é isso aí? O que é isso aí? Tá? Da mesma forma que nós temos kono, sono e ano. Ao lado, nós podemos falar sobre kono, sono e ano. É como eu acabei de dizer a vocês. Então, kore, sore e are. Então, kore, tudo que está perto do falante, sore, tudo que está perto do ouvinte, are, tudo que está distante de ambos. Se eu preciso citar o nome do objeto que estou falando, kono, sono e ano. Então, kono kuruma, sono kuruma, ano kuruma. Mono é o nome dado, né? É o nome, quer dizer, o objeto, o nome dado às coisas, objeto, ou seja, a tradução exata. Mono é coisa ou objeto, coisa ou objeto, tá? Então, diz aqui o nome do objeto e o restante. Dare, quem, watashi, partícula, palavra que indica o pronome, né? O pronome eu. Nós temos aqui o anata, que é o pronome você, partícula que indica posse, era isso que eu ia dizer antes, né? Partícula que indica posse, junto ao pronome, watashi eu, watashi no meu. Anata, você, anata no seu. Tá?
Então vamos lá, vamos dando sequência aqui e vamos ver a lógica dessas partes aqui, de como que funciona essas partículas. Vamos lá, vamos aqui. Então, como foi dito, né? Nós temos core, sore, e are, como foi dito lá em cima, né? Core indica algo próximo da pessoa com quem se fala, ou da próxima do falante, né? E sore indica algo próximo da pessoa com quem se fala. Então, tudo que está perto de mim falante, eu falo core. Core-wa, kuruma desu. Perto de você que está me ouvindo, que é o meu ouvinte, sore-wa kuruma desu. No é a partícula que indica posse, tá? Aqui os exemplos, nós temos watashi, o pronome eu, nós temos anata, pronome você. Watashi no nimotsu, minha bagagem. Se eu pego o pronome que indica posse junto, se eu pego a partícula que indica posse junto ao pronome eu vou estar formando o possessivo meu. Se eu pego a partícula que indica posse junto ao pronome você, eu estou formando o possessivo seu. Nós temos aqui nimotsu, bagagem ou pacote, tá? Então, uma frase ela se torna afirmativa, uma frase que é afirmativa, né, transformada em interrogativa, simplesmente acrescentando-se a partícula. Nós temos aqui ka. Então nós temos aqui a afirmativa kore-wa anata no nimotsu desu. Então este é o seu pacote, esta é a sua bagagem. Mas aí se eu vou e pergunto, né? Anata no kore-wa anata no nimotsu desu ka? Então kore-wa anata no nimotsu desu ka? Desu ka? Então eu estou perguntando, esta é a sua bagagem? Sem o ka eu estou afirmando, esta é a sua bagagem. Aqui nós temos kore-wa enpitsu desu ka? Eu estou perguntando se algo é um lápis, enpitsu desu ka? E eu chego para você e falo kore mo enpitsu desu ka? Peguei um outro objeto parecido com um lápis e pergunto, este também é um lápis? Então a partícula mo, ela dá um sentido aproximado de também, também. Então se eu tenho uma coisa, por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente que são dois objetos parecidos com um carro. Eu chego e pergunto para você, eu não conheço um carro. Aí chego, kore-wa kuruma desu ka? Isto é um carro? Aí você vai e diz que sim, hai. Você está longe de mim, você vai olhar para mim e vai falar, hai, sore-wa kuruma desu. Isto é um carro, isso é um carro. Eu olho para o outro que está do lado e falo, kore mo kuruma desu ka? Isto aqui também é um carro. Hai, kore mo kuruma desu. Sim, isso aí também é um carro. Então a partícula mo, ela dá sentido de também, na frase. Aqui você tem kore mo, isto também, no caso aqui a coisa, o objeto, né? Mono é coisa ou objeto. E aqui em cima a frase está completa. O mono aqui em cima é um enpitsu, um lápis, embaixo também enpitsu. Então você tem kore-wa mono, né? Que é a coisa, o objeto que está sendo pedido, no caso aqui foi substituído por enpitsu. Kore-wa enpitsu desu ka? Kore mo enpitsu desu ka? Então é isso aí. A partícula mo, como já foi dito, né? A partícula mo tem o mesmo sentido, tem um sentido aproximado, né? O mesmo sentido de também no português. Já falei para vocês, desu e dewa arimasen. Dewa arimasen. A partícula ha, ela é lida como o a em algumas palavras. Essa é uma das formas de leitura dela também. Então, dewa arimasen. Então, se eu digo isso eu vou falar enpitsu desu. Enpitsu desu.
Empitsu des é um lápis, é o lápis, é o lápis. Tá? Se eu quero dizer que não é, eu vou falar Empitsu de wa arimasen. Não é o lápis. Aí nós vamos de wa, né? De wa, essa partícula aqui, ó. De wa, esse início da forma de wa arimasen, ela pode ser flexionada como ja. Tá? Então, sore wa mono ja arimasen. Então, eu poderia dizer kore wa empitsu ja arimasen. Isto não é um lápis. Tá? No caso aqui está afirmativo, mas eu estou fazendo a troca. Tá? Certo? Para ser mais específico, seria isso aqui, ó. Kore wa empitsu de wa arimasen. Então, como que ficaria? Kore wa empitsu ja arimasen. Ja arimasen. Você pode escutar dessa forma, ouvir dessa forma, de wa arimasen, sendo lido, falado, ja arimasen. Tá? Ou escrito também. Tá bom? Aqui nós temos kono, sono, tá? Ou seja, kono, sono e ano. Já falei bastante sobre isso. Kono, sono e ano tem o mesmo sentido de kore, sore e are. Quando você precisa, o objeto pelo qual está sendo discutido, está sendo falado, ele não está evidente, então você deve utilizar kono. Eu preciso falar para você que estou falando da câmera. Então, kono câmera. Se eu não preciso falar para você que estou falando da câmera, eu vou falar kore wa. Kore wa. Já está subentendido que é sobre a câmera que estamos falando. Mas se há necessidade de exemplificar, de identificar o objeto, eu utilizo kono para objetos que estão próximos de mim como falante. Eu utilizo sono para objetos que estão próximos de mim como falante. Eu utilizo ano, que está longe tanto de mim como falante, e você como ouvinte está longe de ambos, longe de nós dois. Eu utilizo ano. Ano, pen. Pen é uma outra forma também de você falar a palavra caneta. Tá? Então é isso aí. Aqui nós temos aquela mesma explicação, a diferença é que estava em Romanji, mas agora se encontra em Hiragana. Nós temos kore, sore, kono e sono. Completando isso, nós temos are e ano, objetos que estão longe dos dois. Então, tudo que está perto de mim, eu falo este, esta ou isto. Tudo que está perto de você, que é meu ouvinte, sore, eu falo esse, essa ou isso. Tá? A coisa em questão indica algo um pouco distante do narrador, ou seja, perto do ouvinte. Aqui nós temos kono e sono, que é a mesma coisa, acabei de explicar ali em cima. Nós falamos também sobre isso, ikega arimasu, tem um lago. Então aqui a partícula H é utilizada no lugar de wa, tá? De wa. Então quando você quer falar algo que já é evidente, que está dentro daquele contexto aí, você não está passando uma informação sobre o lago. Você está dizendo que tem um lago, sai, cuidado aí que você vai cair dentro, tem um lago. Então ikega arimasu. Ikega arimasu. Mas se você vai dizer se esse lago é grande, se está passando a informação de que existe o lago, você está passando aqui um alerta, tá? Vamos imaginar que você está andando no escuro e está seguindo reto, e a pessoa que está com você já conhece aquilo ali, mesmo estando no escuro com você, ele vai te falar. Ikega arimasu. Ikega arimasu. Não segue por esse caminho, você vai cair no lago. Tem um lago aí, tá? Tem um lago. Existe um lago. Então, é uma informação completa. A frase toda é a informação. Porém, o que vem depois, quando o que vem depois é a informação sobre o que vem antes, e que wa arimasu.
e que wa arimasu. Eu estou lhe dando informação que lá existe um lago, nós não estamos caminhando ali, nós estamos em um determinado lugar e eu estou lhe dizendo que existe. Então o wa é a partícula enfática, chama a atenção do ouvinte para falar algo a respeito do que vem antes, e que ga, ele identifica o sujeito, ele já fala direto. Neko, neko ga imasu. Aqui talvez eu consiga passar novamente para vocês de uma forma até um pouco mais clara. Se tem uma casa e tem animais, tem pets nesta casa, e eu sei que eu só estou me referindo ao gato, eu vou falar neko ga imasu. Neko ga imasu. Existe o gato. Nós estamos falando aqui do verbo aru e do verbo iru. Tá? Vem comigo aqui um pouco para a escrita para a gente explicar, para eu reexplicar novamente, que dizem que quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Então vamos lá. Olha, nós estamos falando do verbo aru. Aqui já ficou até mais bonitinho, eu fiz a letra um pouco maior, a caneta está começando a entender um pouco mais a minha escrita. Então nós temos aqui o verbo iru. Iru é um verbo terminado em iru, verbo terminado em ru. Este aqui, aru, eu utilizo para seres inanimados, para objetos, seres que não têm vida. Este aqui eu utilizo para seres que têm vida, tá? Neste caso aqui, a flexão vai se dar pela queda do ru, tá? Arimas, vai ficar arimas. Já no caso de ter ou existir, no caso iru, vai ficar imas. Essa é a flexão. Nós estamos falando de dois verbos, verbo utilizado para objetos tem o mesmo sentido e a mesma tradução, porém esse é utilizado para objetos. Se eu quero dizer que eu tenho uma caneta, borupen ga arimasu, borupen ga arimasu. Se eu quero lhe passar uma informação sobre a posse de uma caneta que está comigo, você quer saber se essa caneta está comigo e tem algo que eu quero lhe informar, borupen wa arimasu. Eu chamei sua atenção para falar sobre a caneta e diz que ela está comigo. Eu tenho ela, eu tenho essa caneta como informação. Mas se eu já estou dizendo de forma completa, eu posso falar borupen ga arimasu. Tem uma caneta, ali na mesa tem uma caneta. Tem uma caneta na mesa. Eu não estou lhe passando informação, eu estou dizendo que existe, que tem a caneta lá. Eu não estou chamando a sua atenção. Tá? No caso aqui foi o gato, neko, tá? Neko. Nós temos, fazer um pouco maior, né? Para ficar, parece que ficou mais visível. Neko wa arimasu. Vamos ver como é que isso funciona. E também poderia ser neko ga imasu, neko ga imasu, tá? Imasu, neko ga imasu, tá? Neko ga imasu. Nós temos neko wa imasu, neko ga imasu. Então, se eu chego para você e falo neko wa imasu, eu estou dizendo, ó, entre vários animais que existem na casa, tá, existe um gato, tem também um gato, tá? Aqui eu já estou dizendo que tem um gato, só tem um gato, não estou me referindo entre outros animais, eu estou simplesmente lhe dando uma informação completa, direta de uma frase inteira. Tem um gato, lá tem um gato. Aqui é como se eu estivesse falando, entre vários animais pequenos, entre vários animais de estimação, tem um gato, tá? Nós temos o maço, outra coisa também que é interessante isso aqui, maço e masen. Mas é a forma positiva, tá? Afirmativa, tá? Mas e mas tem, arimasu tem ou existe, arimasen,
Arimasen, não existe. Imasen, não existe. Não existe. Tá? Então é isso aí que eu queria falar para vocês a respeito disso. Vamos voltar para o módulo, vamos ver lá como é que aquilo está e vamos ver como é que continua, como é que funciona. Aqui você tem furobá, casa de banho, né? Nós já falamos sobre isso. Furobá ga arimasu ka, partícula K, interrogativa, tá? Uma pergunta. Furobá ga arimasu ka? Hai, furobá ga arimasu. Ie, furobá wa arimasen. Arimasen. Hai, furobá ga arimasu. Ie, furobá wa arimasen. Como vocês estão vendo, partícula ga e partícula wa, tá? No mesmo sentido que eu passei para vocês, que eu informei. Nas dúvidas, podem mandar mensagens aí para a gente ver como é que se encontra, como é que isso está indo, quais são as dificuldades que vocês estão tendo, tá? Então vamos lá. Estrutura ga arimasu indica a existência de alguma coisa, ou seja, de um objeto, indica a existência. Ga e masu indica a existência de presença de pessoas ou animais, ou seja, seres vivos. Utilizo iru para seres vivos, imasu flexionado, e arimasu para seres não vivos, aru, flexionado, arimasu. Para compor a forma interrogativa, basta colocar a partícula K ao final da oração. Forma mais simples de se responder as perguntas seria hai, arimasu. A gente costuma falar assim no português também. Quando você fala, tem algo aí, tem alguma coisa? Sim, tem, existe, tá? Ou não. E a gente ainda coloca o não duas vezes, não é isso? Não, não tem. Por que não tem? Bastava, não tem, não é isso? Mas é coisas do português. No caso aqui do japonês, hai, arimasu. Sim, existe. Nós temos aqui sim, hai. E ie, arimasen. Não existe. Tá? Para responder de forma simplificada, indique a existência ou a presença de seres vivos. Nós temos, cuja estrutura, né? A pergunta cuja estrutura indique a existência ou a presença de seres vivos. Nós temos neko ga imasu ka? Neko ga imasu ka? Tem um gato? Hai, imasu. Ie, imasen. Tá? Imasen. Aqui nós estamos falando de seres vivos, no caso o gatinho. Tá? Vamos lá. Quando a resposta é feita com o a, pessoal, isso aqui agora é que entra, tá? A diferença. Ie, neko wa imasen. Tá? Respondendo dessa maneira, se põe o foco da atenção no neko, ostentando sugerir. Embora não tenha um gato, existem outros animais. É o caso aqui, como vocês viram, tá? Ie, furobá wa arimasen. É a mesma coisa, tá? Mesmo sentido. Nós estamos falando aqui da casa de banho, né? Nós estávamos falando do gatinho lá. Então, se eu respondo hai, furobá ga arimasu, eu estou focando na casa de banho. Eu foco no sujeito, tá? No sujeito. Estou focando aqui na casa de banho. Eu estou somente detalhando ela. Mas aqui embaixo, quando eu falo wa, furobá wa, ao invés de furobá ga, eu falo furobá wa, eu estou dizendo que não existe uma casa de banho. Não tem uma casa de banho. Mas tem outras atrações, tá? A casa de banho não existe, mas tem um banheiro lá diferente, uma coisa que dá para você utilizar e ter a sua qualidade de vida tranquila, ter o seu conforto na hora da sua higiene, tá? Então é isso aí. É o que está sendo dito aqui. Se eu falo neko ga imasen, eu estou me referindo ao gato. Se eu falo neko wa imasen, eu estou falando não existe um gato, mas tem outros animais, tá? Existem outros animais, tá? Embora não tenham o gato. Kagi, chave, ga arimasu. Nós estamos falando de um objeto, por isso o verbo aru, flexionado, arimasu. Arimasu. Tem uma chave, ou seja,
Se eu tenho uma chave no meu bolso, eu vou falar kagiga arimasu. Esse aru, ele dá o sentido de ter ou de existir. Pode também se referir à posse do objeto. Eu tenho um carro, kuruma ga arimasu. Shitsurei shimasu, com licença e desculpe-me, tá? E desculpe-me. Vamos imaginar que você está no local, até que eu comentei a respeito disso. Você saiu durante um dia, aqui em Vitória da Conquista mesmo, é uma cidade que ela é muito fria, mas no momento hoje, nesse momento aqui que eu estou gravando essa aula, está fazendo calor, tá? Mas de manhã estava um pouquinho frio na hora que eu saí de casa. Vamos imaginar que eu coloque uma camisetinha simples, ou uma mulher, né, uma garota, coloca um top, alguma coisa do tipo, e coloca uma blusa por cima para se cobrir. Porém, ao chegar no local, ela nota que o calor está demais, esquentou muito e ela está de blusa e ela está constrangida em tirar aquela blusa por conta da roupa que ela se encontra por baixo. Mas alguém chega para ela e fala: não, tá tudo bem, pode tirar, fique à vontade aí, se sinta melhor, tá? Esse tá muito calor. Ela vai simplesmente dizer: shitsu deishimasu, com licença, tá? Desculpe-me, vou fazer isso. É como se ela dissesse: ó, eu lamento a roupa que eu estou usando. Isso omitindo, né? Não é bem isso que ela falaria. Mas ela é como se ela, lá no íntimo dela, ela estivesse olhando para você e falando isso. Eu me desculpe pela roupa que eu estou usando por baixo, mas eu vou ser rude o suficiente, o bastante para aceitar o seu convite e tirar o meu casaco. Eu vou ter que tirar o meu casaco porque está muito quente, tá? Me desculpe. Então ela diria: shitsu rei shimasu. Aqui embaixo já fala a respeito, né? Nós temos esta expressão é comumente utilizada quando você entra na casa alheia, né, ou em um ambiente, tá? Um ambiente coletivo. Esta expressão pode ser usada também em outras situações. É o que acontece aqui. Suponhamos que alguém convide você a sentar-se ou tirar o agasalho naquele dia. Antes de praticar a ação, você deve dizer já. Então, shitsurei shimasu. Obrigado, tá? Com licença, me desculpe. Literalmente, o sentido disso aí seria: bem, então serei rude o bastante para aceitar o seu convite. O uso de shitsurei shimasu nessas situações demonstra boas maneiras. Bem, pessoal, eu não sei se eu fui claro e objetivo, tá? Depois aqui nós vamos fazer aí a edição disso aí, que eu também estou um pouco perdido com relação a fazer edição, mas eu estou tentando dentro do limite. No futuro eu pretendo rever essas aulas, refazê-las, até mesmo porque eu estarei aprendendo mais, né? Acredito que com o tempo eu saberei mais sobre o programa que eu estou utilizando para fazer as gravações, e aí talvez, quem sabe, eu consiga fazer algo um pouco melhor. Mas com relação ao conteúdo, peço desculpas a vocês com relação à forma, às imagens, às distorções e tudo mais. Agradeço a presença de vocês, tá? E é isso aí, tá? A aula de hoje é isso. Na nossa próxima aula nós já iniciaremos os kanjis e continuaremos também, já teremos os nossos primeiros kanjis e continuaremos com as nossas aulas de conversação, tá? Vamos lá. Bem, concluímos aqui a nossa 7ª aula, né? Espero que o conteúdo tenha sido passado aí de uma forma completa, sei lá, eu diria uma forma que vocês tenham realmente conseguido absorvê-lo e entender tudo aquilo que foi apresentado. Peço desculpas mais uma vez pelas gravações que ainda não estão legais, eu sei disso, tá? Eu estou tendo dificuldades com câmeras, com edição de vídeo e uma série de outras coisas. Mas com certeza isso vai passar, porque a gente vai aprendendo, né? Aos poucos vai acontecendo e vamos aprendendo. Eu espero que o conteúdo tenha sido ótimo para vocês e é isso aí, tá? Agradeço a presença de todos, desejo um ótimo dia a todos vocês e até a nossa próxima aula.